Essa dor que você está sentindo hoje é o sinal que algo maior está nascendo, o grito silencioso da alma. Há dores que não se explicam, apenas se sentem, dores que parecem atravessar a carne e tocar o espírito. Talvez você esteja nesse momento tentando entender por que o coração aperta tanto, porque tudo parece estar desmoronando ao seu redor, e o silêncio de Deus soa mais alto do que qualquer resposta. Há algo em você que grita, mesmo quando a boca se cala. É o sinal de que o céu está operando em dimensões que seus olhos ainda não conseguem ver. Toda vez que Deus decide gerar algo novo dentro de alguém, Ele permite que o conforto morra. Ele arranca a segurança, quebra rotinas, expõe feridas e confronta tudo o que antes parecia estável. O desconforto é o início da transformação. A dor é o berço onde o propósito é moldado. Ele responde em silêncio, porque o que Ele está formando em você ainda não tem palavras. O que dói hoje é exatamente o que te prepara para o amanhã. A semente também sofre antes de nascer. Ela é enterrada, esmagada, sufocada pela terra, mas dentro do que parece fim, algo começa a pulsar. É no escuro que a vida desperta. É no anonimato que o propósito amadurece. É no silêncio que Deus trabalha mais alto. Destruir você. Ela veio para despertar o que estava adormecido. Veio para te arrancar de lugares pequenos e te empurrar para o tamanho daquilo que Deus planejou. Cada lágrima que você derrama está regando o solo do novo tempo que se aproxima. Cada noite, sem respostas, está preparando o amanhecer onde tudo fará sentido. Muitas vezes, o que chamamos de perda é apenas o empurrão divino que nos conduz à nossa verdadeira direção. Deus não está em silêncio porque te esqueceu. Ele está em silêncio porque está trabalhando em detalhes que o teu coração ainda não está pronto para compreender. Há dores que não são castigos, são convites. Convites para crescer, amadurecer e descobrir que a fé só se torna real quando tudo o que é humano falha. A dor é o idioma das transformações, e por mais que doa, ela te obriga a olhar para dentro, a confrontar o que precisa morrer para que o novo nasça. Você confie, porque o que Ele está gerando em meio à tua dor é maior do que tudo o que você perdeu. Você está no limiar de algo extraordinário. A mesma dor que hoje te faz chorar será, um dia, a lembrança que te fará sorrir. Porque a prova de que algo novo está nascendo é a dor que antecede o milagre. Não é o fim, é o parto. Ver que essa dor foi a linguagem com que Deus te anunciou o recomeço. Todo o processo de renascimento exige rompimento. E esse rompimento dói. Mas enquanto o teu coração sangra, o céu celebra, porque o que está nascendo em você é a versão mais forte, mais sábia e mais cheia de propósito que já existiu. O que hoje é lágrima, amanhã será luz. O que hoje é peso, amanhã será testemunho. A sinfonia secreta da criação de Deus dentro de você. Cada respiração sua é um lembrete de que o processo ainda não acabou. A vida pulsando mesmo quando tudo parece dor. E quando essa fase terminar, você não será o mesmo. Será alguém moldado pela presença de Deus, lapidado pela dor e preparado para viver algo muito maior do que imagina. Essa dor é o sinal, é o eco divino de um nascimento espiritual. Começa quebrando o velho, a obra oculta de Deus. Há momentos em que tudo o que você enxerga é perda, silêncio e confusão. Você olha ao redor e não entende por que portas se fecharam, pessoas se afastaram e caminhos que pareciam certos simplesmente se desmancharam. E é nesse exato momento, quando a lógica se apaga, que Deus começa a trabalhar. Ele não se revela no barulho das explicações, mas no mistério dos bastidores. Construção silenciosa do propósito. Deus nunca age no palco, Ele age nos bastidores.
Quando você pensa que está parado, ele está organizando os detalhes que te levarão à próxima estação. Há processos que precisam ser vividos no escuro, porque a luz precoce poderia abortar o milagre. É por isso que tantas vezes você sente que está sozinho. Não é ausência, é estratégia, estando tudo que ainda não está pronto para ser revelado. A semente, antes de romper a terra, vive o seu momento mais solitário. Ninguém a vê, ninguém a aplaude, ninguém a compreende. Mas é ali, na solidão e na pressão, que a vida é formada. Assim, também é com você. Essa fase de dor, onde tudo parece sem cor e sem resposta, é o ventre onde o propósito está sendo gerado. Enquanto você lamenta o que perdeu, o céu celebra o que está nascendo. Ao tentar entender o que Deus está fazendo, mas há momentos em que o entendimento é o inimigo da fé. Deus não quer que você compreenda agora, quer que confie. Ele está moldando em silêncio o que você só poderá ver quando estiver pronto para sustentar. Porque não é o milagre que falta, é a maturidade para recebê-lo. Por isso ele te esconde, te separa, te quebra e te reconstrói. A obra oculta de Deus é paciente. Ela trabalha onde o olhar humano não alcança. Está abrindo uma passagem que ainda não existe. Enquanto você se pergunta, por que comigo? Ele responde, porque em você existe algo que só pode nascer através da dor. É por isso que o caminho às vezes se estreita. Porque antes de te entregar o novo, Deus precisa te ensinar a sustentá-lo. Não há desperdício na agenda de Deus. Cada lágrima tem propósito, cada demora tem direção, cada silêncio carrega uma resposta que o tempo revelará. Ser edificado na superfície da alegria, mas nas fundações profundas da dor. É ali que ele alinha o teu coração, lapida tuas intenções e transforma a fragilidade em força. O invisível é o campo de trabalho de Deus. Quando você não vê nada acontecendo, é o momento em que mais coisas estão sendo movidas no céu a seu favor. A demora não é negativa, é protetora. O que está sendo preparado para você é tão grande que precisa de um tempo de estrutura. Mas quando você está pronto, a obra oculta de Deus não é para ser entendida, é para ser vivida. E quando tudo parecer fora do controle, lembre-se, o Deus que permite o caos é o mesmo que ordena o cosmos. O silêncio dele não é indiferença, é sabedoria. O esconderijo onde ele te colocou não é punição, é gestação. A dor que hoje te confunde é o sinal de que algo celestial está sendo moldado dentro de você, que não perdeu nada. Tudo o que foi retirado era apenas o que impedia o nascimento do que realmente te pertence. O invisível de hoje será o testemunho de amanhã, porque a obra oculta de Deus pode ser silenciosa, mas nunca é vazia. O ponto de quebra é o lugar do nascimento. Há um instante na vida em que tudo parece se partir. O que antes fazia sentido se dissolve. O que sustentava o coração desaba. E a fé é colocada em prova no campo da dor. Pareça o fim, é justamente o ponto onde Deus começa. O lugar onde você sente que não pode mais continuar é o mesmo onde o céu decide intervir. Porque Deus não trabalha sobre o orgulho do controle, mas sobre o terreno fértil da rendição. O ponto de quebra é o território onde a resistência humana se encontra com a vontade divina. Quando as forças acabam, nasce a dependência. E é nessa dependência que o verdadeiro propósito floresce. Deus está revelando quem você realmente é, sem as máscaras da autossuficiência. Ele usa a dor como cinzel, não para destruir, mas para esculpir. Toda nova vida nasce em dor. O parto espiritual segue a mesma lei do nascimento físico. Antes de haver vida, há contração. Antes da alegria, há gemido. Antes do milagre, há o rasgar do velho. A dor que você sente é a prova de que algo está sendo rompido.
E todo rompimento traz perda, porque nada novo nasce sem que o antigo morra primeiro. Essa é a pedagogia do céu, transformar o colapso em cocriação. Deus permite o ponto de quebra porque sabe que é ali que o ego se curva e o espírito desperta. É ali que a fé deixa de ser teoria e se torna respiração. O desespero que te faz chorar também te ensina a confiar. E mesmo sem perceber, você começa a descobrir que a dor não é o oposto da fé, mas o seu ventre. Porque crer quando tudo vai bem é natural, mas crer quando tudo parece perdido é sobrenatural. No ponto de quebra, o coração humano se abre como nunca. Ele se torna receptivo ao toque do divino. É nesse espaço entre o que acabou e o que ainda não começou que Deus planta as sementes de uma nova história. Você não foi abandonado, foi posicionado. Essa sensação de vazio é o eco do nascimento espiritual. É a alma se expandindo para caber em algo maior. Glória, mas pela capacidade de continuar crendo no meio da dor. Quando você chega ao limite e ainda escolhe acreditar, você atravessa a fronteira do humano e entra no território do eterno. É ali onde não há mais força que a graça se manifesta com poder. O ponto de quebra é o altar onde Deus transforma desespero em destino. A dor, quando vivida com fé, se torna uma linguagem que traduz a fidelidade de Deus, porque Ele nunca desperdiça sofrimento. Na verdade, reconstrução sob novos fundamentos. Você não está caindo, está sendo refeito. O vaso precisa ser quebrado antes de ser moldado novamente. Deus não quer te ver quebrado, quer te ver pronto. E o processo da prontidão exige esse desconforto onde tudo se desfaz, para que o essencial permaneça. Espiritual, onde o coração aprende a ver Deus não apenas nas bênçãos, mas também nas perdas. E quem atravessa esse lugar nunca volta o mesmo, porque o ponto de quebra é, na verdade, o ponto de nascimento. E quando tudo parecer ruir de vez, lembre-se, Deus não está te punindo, está te parindo para o propósito. A dor é o empurrão divino que te lança para o lugar onde a tua fé deixa de ser apenas crença e se torna experiência viva. Ali, no chão, que você aprendeu a voar. O céu usa a dor como linguagem. Há dores que não vêm para serem entendidas, mas para serem ouvidas. Deus fala de muitos modos, e um deles é através da dor. Quando o coração humano se fecha às palavras, o céu fala por meio das circunstâncias. O que você chama de provação pode ser o idioma que Deus escolheu para te chamar de volta à essência. Do mundo se torna alto demais. Ela é o lembrete de que há algo dentro de você que precisa despertar. O céu usa a dor porque sabe que o conforto raramente ensina. Quando tudo vai bem, a fé relaxa, o espírito adormece e o coração se distrai com o que passa. Mas quando a dor chega, ela rasga o véu das ilusões e expõe o que realmente importa. Ela não vem para te destruir, mas para te reposicionar. Deus responde silenciosamente, porque é o único caminho para te fazer ver o que sozinho você não veria. A dor é uma escola que não tem aplausos, mas tem sabedoria. É nela que você aprende o significado da fé, não como conceito, mas como sobrevivência. É na lágrima que a oração deixa de ser rito e se torna grito. É no desespero que a esperança revela sua força. É no silêncio que a alma aprende a ouvir o sussurro de Deus. Também através das perdas, porque sabe que o coração quebrado é mais sensível à voz dele. Olhe para as histórias daqueles que foram marcados por Deus. Nenhum deles foi poupado da dor. José foi traído, Moisés foi rejeitado, Davi foi perseguido, Jó foi despido de tudo e até Jesus chorou no Getsêmani. A dor foi a gramática pela qual Deus escreveu as maiores histórias da fé. Ele o transforma em linguagem redentora. A dor
é a tinta com que o propósito é escrito. Muitas vezes, o que você chama de silêncio é Deus falando de uma forma mais profunda. Ele permite que certas feridas aconteçam, não para te punir, mas para revelar o quanto você é mais forte do que imagina. A dor tira as muletas, destrói as dependências e ensina o coração a caminhar pela fé. Para cortar o que o orgulho alimentou e para reacender o que o medo apagou. Há uma sabedoria escondida no sofrimento que só quem o atravessa é capaz de entender. Ele reorganiza o olhar, redefine as prioridades e desperta a sensibilidade espiritual. É através da dor que aprendemos a enxergar com os olhos da eternidade, não mais com os olhos do momento. O que dói hoje, amanhã se tornará a chave da tua compreensão. Sempre falou, apenas mudou o idioma para alcançar teu coração. Deus fala através da perda para ensinar o valor da presença. Fala através da ausência para revelar o sentido da dependência. Fala através do tempo para ensinar paciência. Fala através do atraso para fortalecer a fé. E fala através da dor para curar o que o conforto nunca curou. Por isso, não interprete teu sofrimento como abandono, mas como comunicação, escrevendo dentro de você. A dor não é a última palavra, é a primeira de um novo capítulo. Ela abre os ouvidos da alma e limpa os olhos do espírito. Quando você começar a ouvir Deus através dela, perceberá que o que parecia um fim era apenas o início de uma conversa que mudará tudo. Porque o céu fala em uma linguagem que o coração partido entende. E quando ele fala por meio da dor, não é para te fazer sofrer, é para te fazer ressurgir. O momento acontece no silêncio. Há processos que o céu realiza longe dos olhos humanos, porque há milagres que só sobrevivem na quietude. O nascimento espiritual não acontece sob aplausos, acontece na solidão. É no silêncio que Deus trabalha com mais profundidade. O mesmo silêncio que incomoda é o espaço onde Ele costura os detalhes invisíveis do propósito. O céu te envolve com um tipo de calma que o mundo não compreende. Porque tudo o que é eterno nasce sem barulho. O silêncio de Deus é o útero da transformação. É ali que a fé amadurece, que a esperança se solidifica, que o ego se cala e o espírito aprende a ouvir. O ser humano teme o silêncio porque ele expõe o interior. Mas é justamente nesse confronto interno que Deus semeia a sabedoria. O barulho distrai, o silêncio revela, as puras germinam. Quando você sente que Deus se calou, é sinal de que Ele está te ensinando a ouvir de outra forma. Ele não deixou de falar, apenas mudou o tom. Antes, Ele falava ao teu redor. Agora, fala dentro de você. Há um tipo de crescimento que só acontece quando a alma é forçada a se aquietar. Porque no silêncio, a fé deixa de ser ruído e se torna convicção. No silêncio, o amor deixa de ser emoção e se torna essência. Nasce em meio ao som, mas na escuridão e no silêncio da terra. O crescimento é invisível até o momento em que a vida rompe o solo. Assim também é com o que Deus está gerando dentro de você. O que parece ausência é apenas o tempo de gestação. O milagre ainda não está pronto para ser visto, e se você tentar apressá-lo, corre o risco de arrancar algo que ainda não amadureceu. E redefine tua visão. Ele apaga as vozes externas para amplificar a dele. Por isso, muitas vezes, ele te isola. Não é para te punir, é para te preparar. A solidão que dói hoje é o mesmo lugar onde tua nova força está sendo formada. Enquanto você pensa que está esquecido, o céu está costurando as promessas que um dia você orou, na base de algo que vai durar. Deus não tem pressa, porque o que Ele constrói no silêncio não desaba no ruído. O que é gerado no escondido resiste à exposição. O silêncio é o filtro de Deus. Tudo o que sobrevive a Ele é genuíno. O nascimento espiritual não é um espetáculo, é um segredo. Quando Maria recebeu a promessa,
Ela aguardou em silêncio até que a hora chegasse. Não aprende a esperar sem reclamar. Deus trabalha em silêncio porque o verdadeiro milagre não precisa de plateia, precisa de profundidade. Quando o barulho da dor se acalma e o silêncio parece insuportável, é nesse instante que o novo começa a respirar dentro de você. A ausência de ruído é o som da criação divina. Deus não perdeu o controle, Ele apenas mudou o ritmo. O que Ele está formando é delicado demais para ser revelado antes do tempo. O silêncio é a prova de que algo vivo está se movendo. E quando chegar o momento certo, o que nasceu no secreto será revelado com força, pureza e propósito. O silêncio não é vazio, é gestação. O que Deus está gerando em você crescerá em silêncio, mas será revelado com poder. Quando a dor se transforma em propósito, chega um momento em que a dor deixa de ser apenas ferida e se torna direção. Começa a revelar o motivo de ter existido. É nesse instante que você percebe que o propósito não nasce em dias fáceis, mas em noites longas. Tudo o que te quebrou estava, na verdade, te preparando. O que antes parecia castigo, agora se mostra como treinamento. Deus nunca desperdiça lágrimas. Cada uma tem uma função dentro da história que Ele escreve com a tua vida. O processo da dor é o campo onde o propósito é plantado. Alinhava o que viria. A ferida que te fez parar é a mesma que hoje te ensina a sentir. Porque a dor amplia a empatia. Ela te torna mais humano, mais sensível, mais consciente do sofrimento alheio. Deus permite que você passe por certas experiências para que no futuro seja capaz de curar outros através delas. O que te machucou não foi o fim, foi a forja. Há uma sabedoria que só nasce do sofrimento atravessado com fé, orgulho, e revela o que é essencial. O coração que aprendeu a suportar o peso da perda entende que propósito é muito mais do que conquista, é significado. É o entendimento de que nada do que você viveu foi em vão. O lugar que te feriu é o mesmo de onde brotará o testemunho que vai alcançar vidas. Quando a dor se transforma em propósito, ela muda de lugar dentro de você. Deixa de ser um peso e se torna combustível. E começa a dizer, foi necessário. Tudo o que você enfrentou te deu autoridade espiritual. Aquelas feridas que pareciam te diminuir se tornaram credenciais para tocar outros corações. Porque só quem sofreu pode compreender o sofrimento dos outros com compaixão verdadeira. O propósito não nasce quando tudo dá certo, mas quando você escolhe permanecer mesmo quando tudo desaba. É ali que o caráter é formado, que a fé se fortalece e que o amor amadurece. Esse gesto que o propósito começa a respirar. O que Deus faz em você durante o sofrimento é sempre maior do que o que Ele fará através de você depois dele. A vida muda quando você entende que não foi ferido por acaso. A traição, a perda, a solidão, o tempo de espera, tudo isso era a escola do propósito. Deus não te feriu, Ele te moldou. Ele usou o fogo da dor para forjar uma versão de você que não seria formada na calmaria. De um coração que passou pela cruz e ainda escolheu amar. Quando a dor se transforma em propósito, ela deixa de ser lembrança e se torna missão. Você começa a enxergar que o mesmo caminho que te feriu é o mesmo que agora te guia para curar. Cada história difícil é uma semente de transformação. E quando você compartilha o que viveu, o que era ferida se transforma em testemunho. A cura que alcança os outros é a confirmação de que valeu a pena suportar. O que você chamava de fim, Deus chamava de início. E quando o propósito se revela, tudo faz sentido. A dor foi o idioma, o tempo foi o mestre e Deus foi o autor. Ele não te poupou do sofrimento porque sabia que o ouro mais puro é aquele que atravessa o fogo. E agora, o que um dia foi choro se torna voz. A tua dor encontrou um destino.
gerar vida em quem ainda está no meio da tempestade. Transforma em propósito, o passado deixa de ser prisão e se torna ponte. E aquele que um dia chorou se torna aquele que agora consola. A ferida que te sangrou é a mesma que hoje cura. O sofrimento não venceu, ele serviu. E o que nasceu de tudo isso é o testemunho vivo de que Deus nunca desperdiça dor. O tempo divino do nascimento. Tudo o que nasce de Deus tem um tempo exato. Nada é antes, nada é depois. E por isso o céu trabalha no ritmo da eternidade, não no relógio da ansiedade. O tempo de Deus não é cronológico, é pedagógico. Ele não se preocupa em fazer rápido, ele se preocupa em fazer certo. Por isso, o processo dói, o silêncio demora e o coração se cansa. Mas o atraso aparente é apenas o tempo necessário para amadurecer aquilo que está sendo formado dentro de você. Prepara para sustentar o que vai nascer. Por isso, ele alonga o tempo, testa a tua fé, cala respostas e te faz caminhar na escuridão. Não é crueldade, é cuidado. Porque se o milagre vier antes do amadurecimento, ele se transforma em peso. O tempo não é castigo, é treinamento. Cada espera é um ensaio para a grande cena da revelação. E quando o propósito estiver pronto, o tempo deixará de ser demora e se tornará confirmação da vida. O que nasce prematuro corre o risco de não sobreviver. Deus não entrega promessas inacabadas. Ele espera até que o teu coração esteja alinhado, até que tua visão esteja limpa, até que a tua fé tenha aprendido a andar sem muletas. O tempo de espera é o campo onde a confiança floresce. É nele que você aprende que a fé não é uma fuga da realidade, mas a força para permanecer enquanto ela ainda não muda. Há um relógio no céu que se move diferente, apenas calibrando o instante certo. Ele observa o teu crescimento, mede a tua resistência, afina o teu caráter. E quando tudo dentro de você estiver preparado, ele dirá: agora. E o que antes era apenas promessa se tornará presença. Porque Deus nunca chega atrasado, ele chega completo. O tempo divino é o guardião dos milagres. Ele protege o que ainda não está maduro. Às vezes, a demora é o escudo que impede que você perca o que pediu. O que parece lentidão é, na verdade, a construção invisível de algo eterno. Enquanto o tempo passa, ele está organizando pessoas, lugares, oportunidades e emoções para que, quando o nascimento aconteça, nada falte. O tempo também tem a função de curar o que o impulso feriu. Ele te ensina a desacelerar, a perceber, a confiar. A espera não é pausa, é processo. E nesse processo, o céu trabalha em ti e ao teu redor. Porque não depende do teu calendário, depende do teu preparo. Por isso, enquanto você olha para o relógio, ele olha para o coração. Quando o tempo certo chegar, não haverá obstáculo que impeça o que foi determinado. As portas se abrirão naturalmente, as conexões certas aparecerão e o que antes parecia distante se tornará realidade diante dos teus olhos. O tempo de Deus não se explica, se reconhece. Você saberá que chegou quando a paz for maior do que a pressa. Quando o medo se calar diante da convicção e quando o cansaço se transformar em gratidão. Espere sem reclamar, confie sem duvidar, caminhe sem desistir. Porque o relógio de Deus nunca atrasa, ele apenas obedece à maturidade da tua fé. O que ele está gerando em você precisa do tempo certo para nascer. E quando nascer, será perfeito, completo e duradouro. O tempo é o berço onde o milagre dorme até a hora do despertar. Foi necessária. Cada espera, cada lágrima, cada oração silenciosa estava conectada ao tempo da promessa. E então, quando o céu disser agora, tudo o que você viveu fará sentido. O tempo de Deus é o ventre da tua nova estação.
E o que está para nascer não será pequeno, porque ele nunca se atrasa em cumprir o que prometeu. O nascimento tem o seu tempo divino. Há coisas que só florescem quando o coração aprende a esperar. Apressado. O nascimento de algo grande nunca acontece em meio à ansiedade, mas no compasso exato da providência. O tempo de Deus não é um atraso, é uma orquestra. Ele ajusta cada detalhe, cada pessoa, cada circunstância, até que o cenário esteja preparado para o milagre. E enquanto você pensa que nada está acontecendo, ele está apenas amadurecendo o que ainda não está pronto para nascer. Toda gestação espiritual tem um tempo sagrado. Tenha músculos. É no intervalo entre o pedido e o cumprimento que Deus te ensina a confiar, mesmo sem entender. O relógio dele não segue o ritmo da tua urgência. Segue o ritmo da tua maturidade. Ele não quer apenas te entregar o que você pediu, quer te transformar em alguém capaz de sustentar o que vai receber. Por isso, o tempo dele é tão preciso. Não é só sobre o que vai nascer, é sobre quem você se tornará no processo. Depois que tudo acontece, você olha para trás e percebe que, se tivesse sido antes, teria perdido. Se tivesse sido depois, teria desanimado. Mas foi exatamente no momento certo. Deus nunca se adianta nem se atrasa. Ele chega quando o teu coração e o propósito se encontram no mesmo ponto. E é nesse encontro que o milagre se manifesta. A demora de Deus é a escola da confiança, limpando os excessos, retirando o que não é necessário, moldando o caráter. Há dores que só o tempo cura, há promessas que só o tempo revela. O amadurecimento não acontece no instante, acontece no intervalo. E é nesse intervalo que o propósito ganha forma. A tua espera é o ventre onde Deus está gerando algo que não pode ser entregue de qualquer jeito. Ele está organizando o invisível, alinhando o impossível, escrevendo o que ainda não existe. Trazo. O tempo dele é como o ciclo das estações. Ninguém apressa o inverno, porque é ele que prepara o solo para a primavera. Deus é o autor do tempo, e tudo o que ele faz é perfeito no instante em que acontece. Quando a promessa for revelada, você entenderá que cada lágrima foi um degrau, cada espera foi uma lição, cada silêncio foi uma construção. A pressa humana busca resultados, mas o tempo de Deus busca raízes. Permaneça. O nascimento espiritual não é um evento, é um processo. E quando esse processo chega ao fim, tudo muda de forma natural. O que era peso se transforma em leveza. O que era medo se transforma em confiança. O tempo não rouba, ele prepara, ele não atrasa, ele fortalece. E quando o tempo certo chegar, você perceberá que não perdeu nada. Apenas foi protegido até que estivesse pronto. Por isso, não desista durante o tempo da espera. Deus está te amadurecendo em silêncio. Quando a promessa nascer, o mundo verá o que o tempo escondeu, e o teu coração entenderá o que o céu sempre soube. O tempo divino é o ventre da promessa, e tudo o que nasce dentro dele carrega a eternidade. Chega um momento em que o sofrimento deixa de ser apenas um fardo e se transforma em revelação. O que antes parecia injusto começa a mostrar sentido. A dor que um dia te fez duvidar agora se torna o selo da promessa que Deus havia feito. Foi parte de um roteiro que o céu escreveu para te conduzir até aqui. O que você chama de ferida, o céu chama de fundação. Nada do que você viveu foi desperdiçado. Tudo cooperou para que o propósito se tornasse maduro o suficiente para nascer. Deus nunca te tirou algo sem a intenção de te dar algo melhor. A ausência que doeu era o espaço sendo aberto para o novo caber. As portas que se fecharam eram desvios necessários para te conduzir à porta certa. Quando Deus quer revelar algo grande, Ele começa tirando tudo o que é pequeno. E o que antes parecia destruição, agora se revela como construção invisível de algo eterno.
A jornada não foi fácil, mas foi necessária. A tua fé foi testada, tua paciência foi esticada, teu coração foi moldado. E agora, o que nasceu de tudo isso é mais forte do que o que havia antes, capaz de carregar a promessa sem se perder nela. O que nasceu dentro de você nesse processo não é apenas um sonho, é uma identidade nova, forjada no fogo da espera e na confiança do invisível. O céu não ignora o teu sofrimento, ele apenas o transforma em combustível para o cumprimento da promessa. Enquanto você chorava, Deus escrevia. Enquanto você questionava, Ele construía. O instante começa a tomar forma diante dos teus olhos, porque Deus não esquece de quem confiou mesmo quando não entendeu. A promessa que está para se cumprir não é fruto do acaso, é fruto da perseverança. É o resultado de cada momento em que você escolheu continuar acreditando, mesmo sem sentir nada. Deus viu cada gesto de fé, cada oração sem resposta, cada silêncio suportado. E é por isso que Ele vai te surpreender, que o conforto jamais produz. Deus está transformando o teu passado em testemunho. A ferida que te calou será a voz que levantará outros. O tempo que parecia perdido será restaurado em forma de propósito. E quando você olhar para trás, verá que a dor foi o mapa que te guiou até o cumprimento da promessa. O que um dia foi noite, agora se torna amanhecer. O que foi choro, agora se torna canto. O que parecia o fim era, na verdade, o prenúncio do começo. É sobre se tornar alguém. Deus não te leva direto ao destino. Ele te molda para que o destino te reconheça quando você chegar. Por isso, a dor precisou acontecer, para que você se encaixasse perfeitamente no propósito que te esperava. Agora, o que está diante de você é maior do que o que ficou para trás. O céu não tem pressa, mas também não falha. A promessa de Deus nunca expira. Ela apenas amadurece. Valeu a pena. A dor foi o solo, o tempo foi a chuva, a fé foi a raiz. E agora vem a colheita. O que nasceu da tua dor é mais forte do que o mundo te tirou. O que Deus te prometeu não se perdeu, apenas cresceu no silêncio. E quando Ele decidir revelar, será tão glorioso que você entenderá cada lágrima, cada demora e cada noite em que pensou em desistir. Porque tudo o que foi gerado em dor, quando nasce, nasce com poder.